Salve galera, bem-vindos a mais um Guerreiro CV. Eu sou Fábio Ribeiro e hoje vamos falar da coleção Saga dos Vingadores, que chega à sua sexta edição em junho de 2024. São 144 páginas em papel offset e capa cartonada. E neste volume temos 6 histórias com as edições de Avengers Volume 1, números 277 a 282. Bom, vamos falar sobre uma das equipes de super-heróis mais apreciado pelos nostálgicos dos quadrinhos, muito antes da onda de popularidade conquistada pelos filmes, já que os Vingadores sempre foi a casa dos heróis mais poderosos da Marvel e teve fases memoráveis desde a sua criação em 1963. E lista das melhores histórias dos Vingadores tem pela internet aos montes, mas o material desta fase escrita por Roger Stern e desenhada por John Buscema, conteúdo dessa coleção Saga, iniciada na primeira metade dos anos 80, está com certeza nessas listas. E eu gosto muito por diversos motivos, que irei elencar, mas preciso mencionar que fica atrás de outras duas grandes fases. A primeira fase dos anos 70, entre Avengers 150 a 200, com Jim Shooter e David Michelinie fazendo a maioria dos roteiros, e Jorge Pérez alternando com John Byrne na arte, com a melhor formação dos Vingadores de todos os tempos, só para citar alguns: Capitão América, Thor, Homem de Ferro, Visão, Feiticeiro Escarlate, Miss Marvel, Fera, Magnum e Falcão. É o que há de melhor dos personagens, na minha opinião. E este período nunca foi republicado no Brasil, até porque nos Estados Unidos foram espalhados em poucos e incompletos TPBs ao longo das últimas décadas. E nunca chegaram a sair em Omnibus, mas estamos quase chegando lá. E só nesse primeiro trimestre de 2024, saíram duas Epic Collection, dando continuidade a essa outra aqui publicada em 2013, republicando na íntegra este material. Alô Panini, eis a sua chance de republicar a fase mais pedida dos fãs dos Vingadores. E em segundo lugar, a longa fase iniciada em 1998, escrita por Kurt Busiek e com o retorno triunfante de Jorge Pérez na arte, trazendo a equipe com seu potencial máximo e emulando um pouco da formação da equipe do final dos anos 70, mas acrescentando mais personagens e dramas para o legado da equipe. E este material foi publicado aqui no final da Editora Abril e terminou já nas revistas da Panini, e teve uma republicação luxuosa da Salvat em 3 volumes com um box que eu tenho aqui, e a Panini já anunciou seu ônibus dessa fase. E enfim, disputando o terceiro lugar, temos justamente a fase dessa coleção Saga dos Vingadores, com o material todo já publicado por aqui nos formatinhos da Editora Abril, no final dos anos 80, e depois disso nunca mais. Mas tem uma polêmica aí. A decisão por onde iniciar seria em razão do roteirista Roger Stern, como a Panini tem dado a entender, como fez com a coleção Saga do Homem-Aranha? Digo-te não. A coleção Saga dos Vingadores da Panini começa em Avengers 255, de maio de 85, em razão da arte de John Buscema, conhecido pelos gibis do Conan e também já ter desenhado os Vingadores no final dos anos 60. Mas o problema é que Roger Stern começou seu long run em Avengers 227, em janeiro de 1983, na história com a introdução da Capitã Marvel na equipe, com arte de Sal Buscema. Ou seja, a Panini resolveu ignorar 28 edições mensais de Avengers, mais de 2 anos de histórias. Roger Stern ficou de 83 até 87, 4 anos escrevendo Vingadores. 60 edições mensais, da 227 até a 287. E a decisão da Panini de começar da metade em diante, quebrando toda uma construção narrativa em andamento, eu confesso que me decepcionou muito, apesar de existir quem defenda essa decisão editorial. Um fato é que realmente a arte de Sal Buscema e seguido por Al Milgrom não capturam leitores que não sejam completistas, apesar da boa arte final do período. A qualidade das histórias oscila muito, inclusive a escolha de alguns adversários pouco relevantes para os Vingadores, como Cabeça de Ovo, os Spectros, Maelstrom e Quasimodo, só para citar alguns. Fora isso, é preciso entender que o editor-chefe da Marvel do período, Jim Shooter, deixou alguns direcionamentos interessantes, mas que foram mal resolvidos por ele mesmo quando escrevia pessoalmente os roteiros. Por isso precisamos destacar fatos apresentados no período anterior a Roger Stern, que ele teve que dar continuidade meio que no tranco. Por exemplo, a eleição de Vespa como líder dos Vingadores, história inédita no Brasil, que antes era escrita como uma personagem fútil, que só funcionava como casal junto com Jaqueta Amarela / Hank Pym, seu marido, mas ao assumir a liderança logo fez questão de haver equidade na equipe com membros femininas, quase em 50% com a adição da Mulher Hulk e Capitã Marvel. Podemos citar também o desligamento de Hank Pym / Jaqueta Amarela dos Vingadores, que havia se tornado um agressor de mulheres com problemas psicológicos, condenado, divorciado, mas arrependido.
tema, até então nunca abordado nos quadrinhos, mas resgatando um tom novelesco que já havia sido experimentado uma década antes por Steven Englehart, quando escrevia a equipe. E o contexto para a escalação de membros da equipe era um pouco diferente das décadas anteriores, dificultando um pouco a vida de Roger Stern, o que provavelmente favoreceu o foco em personagens diferentes da trindade tradicional dos Vingadores, já que algumas revistas solos passavam por fases diferenciadas, como Capitão América, escrito por J.M. DeMatteis, focando na sua vida pessoal, Thor pelo Walter Simonson, As Voltas com Surtur e Bill Raelbeta em Asgard, e Homem de Ferro na fase que passou a armadura para James Rhodes e tentava se curar do alcoolismo, que aliás, na pesquisa, eu vi que muita coisa do personagem dessa fase é inédita no Brasil. Dito isso, a formação dos Vingadores, de início, é aquela vista na clássica minissérie Guerras Secretas. Então vamos listar alguns fatos que ficaram de fora dessa coleção saga, mas que foram publicadas pela Editora Abril nos anos 80, sem mencionar as histórias que ficaram inéditas até hoje. Logo de cara, temos a introdução da estreante Capitã Marvel / Mônica Rambeau na equipe, já que a personagem é criação de Roger Stern e John Romita Jr., cuja primeira aparição foi em um manual de 82 da revista Spider-Man, e Stern resolveu carregar sua cria para a equipe, já que sempre foi uma tradição dos Vingadores mesclar heróis clássicos com iniciantes em suas fileiras. E também o auto-alistamento de Star Fox, nada menos que o irmão de Thanos, o Deus Louco, e que era coadjuvante das histórias do Capitão Marvel original, cuja última aparição tinha sido na graphic novel da morte do herói. Na sequência, temos Visão se conectando com Isaac, o computador vivo do planeta Star Fox, que fez Visão enlouquecer e tomar controle do arsenal nuclear da Terra, algo que viria a ter sequela nas histórias dos Vingadores da Costa Oeste, da fase John Byrne, uns 6 anos depois. Mas foco aqui em 84. Neste período, os Vingadores vão para o planeta de Guerras Secretas e Visão permanece na Terra e assume temporariamente a liderança dos Vingadores, e quando os heróis retornam, ele é oficialmente nomeado líder pela Vespa e cria os Vingadores da Costa Oeste, título que seria produzido por outra equipe criativa e que também usaria parte do elenco recorrente da equipe, diminuindo ainda mais as opções para Roger Stern. Temos o casamento de Gavião Arqueiro com a nova heroína Arpia, além da sua indicação para liderar a nova equipe dos Vingadores. E por fim, a recondução de Vespa à liderança. Um pouco antes, tivemos o resgate do Cavaleiro Negro do passado, e já nesse período se feria os Vingadores, e na sequência, Hércules também entra para a equipe, meio que para compensar a força bruta perdida, já que a Mulher Hulk passa a atuar como membro do Quarteto Fantástico. Bom, então a partir da edição de Avengers 255 de 85, com John Buscema na arte, começa a publicação de Saga dos Vingadores, e que foi publicada no Brasil pela primeira vez em Capitão América 129, em fevereiro de 1990, ou seja, 5 anos de atraso. E, gente, isso era muita coisa, por isso a memória referencial de muitos leitores da minha época é meio prejudicada. Por vezes eu achei que essa fase dos Vingadores era dos anos 90. Pois bem, vale lembrar que a Panini está alinhada com o editorial da Abril da época, pois a partir do início da fase desenhada por John Buscema, com arte final magistral de Tom Palmer, não tem mais material inédito, foi tudo publicado no Brasil pela Abril. A fase anterior, a Abril pulou muitas histórias, já a Panini não vai publicar nada, e vai perder a chance de corrigir este erro histórico. E curiosamente, a Marvel gringa já republicou boa parte desse material em 2012, no encadernado Avengers The Trio of Yellow Jacket, o julgamento do Jaqueta Amarela. Ou seja, tem arquivo digital disponível, bastaria boa vontade da Panini. Enfim, paciência. Então vamos fazer resuminho de cada edição da coleção Panini até agora. Edição 1, Os Vingadores, Vespa, Capitão América, Capitã Marvel, Hércules, Cavaleiro Negro e Star Fox vão para o espaço atrás de Nebulosa, vilã que tem parentesco com Thanos, em busca da nave dele e de seus segredos, já que o vilão estava morto nesse período, e os Vingadores entram numa guerra envolvendo os Skrulls. Edição 2. No final da Guerra Galáctica, os Vingadores acabam se aliando com o Quarteto Fantástico para derrotar seus inimigos, ao passo que é anunciada a saída de Star Fox da equipe. Ao retornar na Terra, os Vingadores acabam por adicionar o controverso namoro à equipe. Além disso, conhecem o herói Arraia e a Hydrobase, que no futuro seria sua nova base de operações. Além disso, confrontos com Beyonder na sequela das Guerras Secretas. Edição 3. Muito focado em caracterização dos personagens e evolução de suas relações na equipe, na finalização do confronto com o Beyonder, envolvendo o Surfista Prateado e o Homem Molecular, além do retorno do arqui-inimigo Kang e a apresentação de realidades alternativas envolvendo os Vingadores. Edição 4. Compila anuais em histórias conjuntas com os Vingadores da Costa Oeste enfrentando o Mercúrio e a Força Federal. Já na mensal,
houve bastante desenvolvimento de Vespa como líder, tendo que lidar com a equipe, burocracia e a opinião pública revoltada com o alistamento de Namor, que até pouco tempo antes era inimigo do povo da superfície. Edição 5. Após a deserção de Namor, ao ir ao seu encalço, os Vingadores têm que se unir com a tropa Alpha para enfrentar os Atlantes. E começa aqui o ponto alto do run de Stern. A reunião dos Mestres do Terror, liderados pelo Barão Zemo Jr., onde ele cria um plano bem elaborado de ataque coordenado para derrotar os Vingadores individualmente e tomar a mansão dos Vingadores com muita violência e momentos dramáticos nunca vividos pelos heróis. E edição 6, vamos falar um pouquinho mais dessa aqui, porque é a última em banca. Após a derrota dos Mestres do Terror, os Vingadores têm que lidar com as sequelas, já que Jarvis foi hospitalizado e Hércules entrou em coma. Mesmo com o providencial retorno de Thor e Mulher Hulk à equipe, trazendo novamente força bruta, e a adição do Restore e do Dr. Druida, Vespa resolve encerrar seu mandato como líder da equipe e se retira antes da nova eleição, que finaliza escolhendo a Capitã Marvel, mas o descanso de Vespa é interrompida, pois é sequestrada pelos deuses do Olimpo, que a culpam pelo estado de saúde de Hércules. Enfim, cabe dizer que este arco dos Mestres do Terror é quase uma unanimidade entre os fãs, tanto que foi um dos poucos arcos republicados no Brasil, na edição de capa vermelha da Salvat, dedicada à Vespa. Aliás, justiça precisa ser feita. Eu lembro que li ou ouvi, mais de uma vez, fãs reproduzindo uma piada machista de que a primeira vez que os Vingadores foram liderados por uma mulher, a equipe foi quase destruída. E é justamente o contrário. Aqui, Stern, a exemplo do que Chris Claremont fazia com os X-Men, de colocar protagonismo feminino em situações desiguais, demonstra uma quebra de paradigma para a personagem se sobressair. O plano coordenado por Barão Zemo foi algo inédito nos quadrinhos dos Vingadores, sendo que foi pensado um vilão que reuniu um time peso pesado capaz de neutralizar heróis poderosos, como Hércules, Thor e até a Capitã Marvel. Mas foi justamente a liderança de Vespa, com poderes menos relevantes, mas com sagacidade e pensamento estratégico, conseguiu montar um plano de reação rápido e eficiente que humilhou os Mestres do Terror, fazendo a personagem cair de vez nos gostos dos leitores da época. Além disso, leitor antigo sabe que por negligência ou imprudência, personagens masculinos como Homem de Ferro e Visão já colocaram a equipe em risco mais de uma vez e sempre foi encarado como algo natural na fórmula de gibis de heróis. Nas mãos de Stern, Vespa é retratada como uma mulher rica, profissionalmente realizada, divorciada, mas bem resolvida em novos possíveis relacionamentos amorosos e uma líder capaz de lidar com a burocracia do governo americano com eficiência, já que a temática interferência política era recorrente desde os anos 70. Ao passo que teve que lidar com temperamentos explosivos de Hércules e Namor, além de tolerar a paixonite juvenil do Cavaleiro Negro. Ou seja, Vespa é a grande protagonista dessa fase, o que me faz lembrar que a personagem é muito mal adaptada nos filmes da Marvel. Bom, mas esse padrão de história estava tendo continuidade, pois com a saída da Vespa da liderança, o autor foca na Capitã Marvel, ou seja, a vida pessoal de Monica Rambeau e suas dúvidas sobre estar à altura de ser a nova líder dos Vingadores, passando por seus relacionamentos familiares, o que fazia os gibis da Marvel serem diferentes da maioria dos gibis da DC até aquele momento, ou seja, o padrão Peter Parker fazia diferença. E Stern tinha experiência, pois ele escreveu o personagem antes dos Vingadores. Pena que a fase escrita por Roger Stern vá até a edição 7 de Saga dos Vingadores. Porém, talvez a Panini siga adiante, pois ainda tem muitas edições desenhadas por John Buscema, apesar da qualidade do roteiro oscilar muito, quando passar para as mãos de Ralph Macchio. Aí uma coisa me incomodou na tradução. Exatamente a edição de Avenger 280, que é uma história onde Jarvis, o mordomo, se recupera no hospital depois do ataque dos Mestres do Terror. Na página 84, ele comenta o momento que os Vingadores originais debandam e deixam a equipe para o Capitão América, que recruta ex-vilões como Gavião Arqueiro, Mercúrio e Feiticeiro Escarlate. É ou era consagrado na tradução como a Gangue do Capitão, mas preferiram reajustar o texto original daquela edição como o Quarteto Biruta do Capitão. Literalmente não está errado, mas era uma questão de adaptação e eu prefiro a consagrada. Coisa de nerd velho e chato que eu sou. Enfim, espero que tenham curtido o vídeo, pois como eu já disse várias vezes, eu sou um fã indiscutível de super equipes, principalmente Vingadores. E eu sou um entusiasta de coleções que tentam republicar material em ordem cronológica, e fico na esperança de que corrijam erros históricos da Editora Abril e suas antecessoras que nos privaram de muito material, principalmente da virada dos anos 70 para os 80, de Vingadores, Liga da Justiça, Quarteto Fantástico, e que permanece inéditos até hoje. Quer pecado maior que esse? Nos resta ter esperança que a Panini abrace fases inteiras e não apenas pequenos recortes de determinados artistas ou roteiristas.
Mas é isso, espero que curtam, compartilhem e comentem aí quais fases dos Vingadores merecem republicação ou quando a edição Saga dos Vingadores deveria se encerrar. E até o próximo vídeo, valeu!